Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui na segunda aula sobre a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro e já vamos iniciando a aula aí falando sobre a repristinação. Professor, o que é repristinação? Meus queridos, repristinação é a restauração de uma norma revogada em razão da revogação de uma norma revogadora. Professor, não entendi. Volte lá então. Então vamos lá. Um exemplo. Digamos que nós temos uma lei publicada, uma lei que entrou em vigor em 2010. Uma lei vigente em vigor em 2010. Em 2012, nós temos uma norma revogadora, ou seja, uma norma que revoga essa norma de 2010. Em 2014, nós teríamos uma norma que revoga essa norma revogadora. E aí nós temos o Instituto da Repristinação, que se fosse autorizada, o resgate, a restauração daquela norma anterior lá de 2010, em razão da revogação da norma revogadora. Tranquilo? Em regra, no nosso país, na República Federativa do Brasil, não se admite a repristinação. A repristinação só é admitida quando ela tem previsão normativa expressa. Então, se essa nossa lei revogadora de 2014 expressamente dissesse que haveria a repristinação da norma lá de 2010, aí haveria a possibilidade. Tranquilo? Tudo bem? Mas o que cai na sua prova é o seguinte, ó, não confunda repristinação com o efeito repristinatório. O que é isso, professor? Repristinação é o que nós falamos, é o renascimento de uma norma já revogada. Agora, efeito repristinatório, ou então repristinação oblíqua ou repristinação indireta, é um instituto de controle de constitucionalidade concentrado. O STF entende que, nos casos de declaração de inconstitucionalidade pelo controle de constitucionalidade concentrado, há a possibilidade de, em havendo a declaração da inconstitucionalidade da lei revogadora, lembra do nosso exemplo lá 2010, 2012, 2014? Havendo a declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, o STF entende, somente em controle concentrado, certo, que haveria a possibilidade dessa norma ser revigorada, dessa norma, de aplicar-se a essa norma o efeito repristinatório. Ou seja, com a restauração da norma, porque no controle de constitucionalidade, em razão da declaração desse controle de inconstitucionalidade, essa norma ela é nula, e ela é nula com efeito ex tunc, desde o seu nascimento, e por isso ela não teria o condão de impedir os efeitos daquela norma anterior. Por isso, efeito repristinatório. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Mais um item, obrigatoriedade das normas. Meus queridos, nós temos na lei de introdução às normas de direito brasileiro, né, que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Este é o princípio da obrigatoriedade das normas. Mas devemos dizer, meus queridos, que isto não é absoluto. Certo? Não há que se falar em uma presunção absoluta de conhecimento das normas. Esse princípio da obrigatoriedade, então, ele é relativizado. Ele surge em razão da segurança jurídica, certo? Mas nós temos algumas exceções. Por exemplo, lá no direito penal, nós temos as contravenções penais que permitem a alegação de erro de direito para deixar de aplicar a pena. Nós temos também no Código Penal lá, o desconhecimento da lei, que é uma das circunstâncias que atenuam a pena. E no direito civil, nós temos o casamento putativo. Meus queridos, o casamento putativo é aquele casamento que é nulo ou anulável, mas que são aproveitados os efeitos em relação àqueles que estavam de boa fé. Então, se dois irmãos, sabendo que são irmãos, se casam desconhecendo essa vedação legal, desconhecendo essa proibição, entende-se que
há que se manter, há que se preservar os efeitos deste matrimônio até a data da sua dissolução, em razão dessa alegação, desse desconhecimento legal. Seria uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da lei. Tudo bem? Um outro exemplo no direito civil é o erro de direito. O erro de direito que está previsto lá no artigo 139 do Código Civil. Nós teremos uma aula especificamente sobre os vícios do negócio jurídico e lá a gente vai estudar certinho o erro de direito. Mas aqui eu gostaria que você anotasse o seguinte, que o erro substancial, ou seja, aquele erro principal, aquele erro que é o motivo determinante de um negócio jurídico, que não configura a recusa da aplicação da lei, ou seja, a pessoa não quer alegar que desconhece a lei e recusa a sua aplicação, mas desconhece a incidência em casos concretos. Naquele caso, a pessoa desconhecia a aplicabilidade daquela lei, tudo bem? E que o motivo único da celebração do negócio jurídico, por isso o erro substancial ou o erro principal. Professor, nos dê um exemplo. Imaginem, meus queridos, que alguém compre um terreno para a construção de um comércio, para a construção de um determinado comércio. Ao requerer a sua licença para a construção, ele depara com a negativa da administração, afirmando o quê? Que naquele local específico não se pode construir aquele ramo de comércio. Ele não pode exercer aquele ramo de comércio específico naquele local. Isso é uma hipótese de erro de direito que pode levar à anulabilidade do negócio jurídico. Tudo bem? Um outro exemplo é um testamento lavrado por um menor. Imagine que um menor lá de 15 anos, ele lavra um testamento particular, ele vem a falecer e os herdeiros passam a cumprir todos os encargos legais estabelecidos, por desconhecer o que? A regra da capacidade de testar. A regra de capacidade de testar, que nós sabemos que ela se inicia com os 16 anos. Neste caso, nós teremos também um exemplo de erro de direito, que é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da lei. Tudo bem? Vamos lá. Mais um item. Integração normativa. Integração normativa, lembra que na nossa aula anterior nós estudamos sobre critérios para a superação de antinomias aparentes de normas. Antinomias aparentes. Agora, a integração normativa, nós temos antinomias reais. Nós temos a constatação de lacunas na lei. Lembrem bem, lacunas na lei. Por quê, professor? Porque pelo princípio do dogma da completude normativa, nós não temos lacuna no ordenamento jurídico, nós temos lacunas na lei. Tranquilo? Tudo bem? E por isso, encontrando essa lacuna na lei, nós utilizaremos os métodos de integração. Eu fico muito preocupado nas provas de vocês, porque eu já vi cair isso em prova e eles trazem um sinônimo. E o sinônimo de método de integração é o que? Método de colmatação, ou então método de autointegração. Tudo a mesma coisa. Integração, colmatação e autointegração são sinônimos. Tranquilo? E quais são as espécies de colmatação, professor? De integração ou autointegração? Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Analogia, costumes e princípios gerais. Só esse, professor. Só esses três que nós temos previsão normativa na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tranquilo? Tudo bem? Professor, e esses métodos que o senhor nos disse agora, essa enumeração, ela é preferencial? Eu devo obrigatoriamente utilizar primeiro da analogia, depois dos costumes e por último dos princípios gerais do direito? Meus queridos, para a sua prova objetiva, você deve colocar que sim. Prevalece o entendimento de que essa enumeração, ela é preferencial. Primeiro a analogia, depois os costumes e, por fim, os princípios gerais do direito. Por quê? Em razão do princípio da legalidade. Lembra do princípio da legalidade, lá no artigo 5º da nossa Constituição? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de
lei, e por isso nós utilizaremos primeiro o critério de substituição normativa, que é a analogia. Depois, não encontrando lei, os costumes, e por fim, os princípios gerais do direito. Isso não é unanimidade. Diversos doutrinadores entendem de forma diferente. O professor Flávio Tartucci, por exemplo, diz que não há esse dogma de preferência entre os métodos de integração do ordenamento jurídico. Tranquilo? Mas para sua prova você deve ficar com a maioria da doutrina, ficar com o entendimento de que existe esse dogma de preferência, analogia, costumes e, por fim, princípios gerais do direito. Tranquilo? Tudo bem? Beleza então, meus queridos, vamos lá. Professor, e a equidade? A equidade é um método de integração? Em primeiro lugar, para sua prova objetiva, equidade não consta no rol de métodos de integração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Entretanto, equidade é aquela justiça no caso concreto, viu, meus queridos? Equidade é a utilização do bom senso. Equidade é a adaptação do que é razoável na aplicação de um determinado caso concreto. Mas, lembre-se, não consta do rol da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Entretanto, a doutrina entende que, de forma excepcional, ou seja, se houver previsão legal específica pela aplicação da equidade, aí o intérprete poderá utilizar a equidade como forma de integração, mas desde que haja previsão legal expressa autorizando a utilização da equidade, a justiça no caso concreto, a razoabilidade em relação àquele caso concreto. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, então, vamos lá. O nosso primeiro, analogia. Analogia é um método de integração pelo qual se utiliza uma norma existente ou um princípio jurídico existente para fatos semelhantes, para fatos de igual natureza. Então nós temos a analogia legal, que diante de uma lacuna, a integração ela será feita com uma norma específica que dispõe sobre essa situação análoga, sobre essa situação semelhante. Tudo bem? Um exemplo para vocês. Pessoas casadas, por analogia aos companheiros na união estável. Então, nós não temos previsão normativa de algum instituto para os companheiros, mas temos para pessoas casadas. Então, nós utilizaremos da analogia para a integração normativa. Tranquilo? Revisão do contrato na lesão. Utilizaremos para o estado de perigo, certo? Não há previsão de revisão para o estado de perigo, mas há para a lesão. Então, integração normativa por meio de analogia legal, analogia legis. Temos também a analogia jurídica ou a analogia iuris, que é o que? A utilização de um conjunto de normas ou princípios, e não mais apenas de uma norma, de uma lei, certo? Para uma comatação sistemática, para uma integração normativa sistemática. Um exemplo para vocês, união estável homoafetiva. Utilizamos o que? O princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, pluralidade das entidades familiares. Tudo bem? Esse é o entendimento do STF. A utilização da analogia jurídica, ou seja, casos semelhantes, nós utilizaremos um conjunto de normas e princípios para a integração normativa. Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Vamos lá então. Costumes. Costumes é um método de integração pela prática repetitiva e uniforme da qual se imagina obrigatória. Então, o costume, meus queridos, como método de integração, ele tem dois elementos. Um elemento material, um requisito material, que é o quê? Prática reiterada em um determinado local. Prática reiterada em um determinado local. E um elemento psicológico, um elemento subjetivo, que é o entendimento de que essa prática ela é obrigatória, o pensamento de que aquilo é obrigatório. Esse é o nosso costume como método de integração. E aí nós temos o costume, que é método de integração, é o costume
praeter legem, o costume na falta da lei. Então, não havendo lei, não havendo a possibilidade de utilização da analogia para a doutrina que entende essa utilização sistemática, nós utilizaremos o que? Esse método de integração, na falta da lei. Um exemplo é o que? O cheque pós-datado. O cheque pós-datado, inclusive sumulado pelo STJ, né, que entende lá que há necessidade de pagamento de danos morais, caso de apresentação antecipada do cheque pós-datado. O STJ tem esse entendimento simulado, mas esse é o entendimento que um costume na falta da lei, um costume praeter legem. Por quê, professor? Que nós temos dois outros tipos de costume, que é o costume secundum legem, ou seja, o costume segundo a lei, que não é forma de integração. Por quê? Não há lacuna. A própria lei já prevê a utilização do costume. Lá, por exemplo, no pagamento de aluguel. Pagamento de aluguel, a lei diz o seguinte, ó, que não havendo prazo estabelecido no contrato, esse prazo será estipulado conforme os costumes do lugar. Conforme os costumes do lugar. Então, nós já temos uma lei autorizando a utilização dos costumes. Por isso, costume secundum legem. Segundo a lei, é forma de subsunção, não é forma de integração normativa. Tranquilo? E por último, que nós não admitimos no direito brasileiro, que é o costume contra legem. Não se admite a revogação de uma norma pelo costume. A simples não utilização de uma norma não gera a sua revogação. Tudo bem? Não há possibilidade de perda de eficácia normativa pela não aplicação de uma lei, certo? A ineficácia social não gera revogação, certo? Então, costume contra a lei não se admite, não é forma nem de subsunção, não é forma de integração, é forma não admitida no direito brasileiro. Tranquilo? Um exemplo, professor, o simples fato de as pessoas não respeitarem uma norma que determina o prazo máximo para atendimentos em uma fila de banco, isso não modifica a norma. Essa norma não será revogada em razão dessa prática reiterada de desobediência legal. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então, meus queridos. Princípios gerais do direito. E aqui nós temos uma divergência no seguinte sentido. Professor, há diferença entre princípios gerais e princípios fundamentais? Vamos lá. Prevalece o entendimento para âmbitos de prova objetivas de que princípios fundamentais são os princípios constitucionais, são os princípios que possuem força normativa no caso concreto, que são ponderados no caso concreto. Tudo bem? E já os princípios gerais do direito, ou os princípios universais que nós temos previsão aqui na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, são princípios informativos, são aqueles princípios oriundos lá do direito romano. Viver honestamente, não lesar a ninguém, dar a cada um o que é seu, que ninguém pode arguir a sua própria torpeza. Tudo bem? Esses seriam os princípios gerais do direito. Vedação do enriquecimento sem causa, tranquilo? E os princípios fundamentais são aqueles que nós já estudamos nas nossas aulas de direito constitucional. Tudo bem? Tranquilo? Princípios gerais do direito são, portanto, enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico e também a sua aplicação e a sua integração. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Professor, interpretação normativa. Meus queridos, não podemos confundir interpretação normativa com integração normativa. Interpretação normativa, nós estamos falando aqui de métodos de interpretação, de métodos de se buscar o que a lei está dizendo, o que a norma está dizendo, mas não há lacuna na lei. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. O mais importante que vocês devem saber em relação à Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro é que a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro adota o seguinte critério de interpretação, o critério da finalidade, a função social da norma, ao dizer o seguinte, que em toda interpretação da norma,
toda interpretação da norma, deve-se levar em conta os fins sociais a que se destinam e a exigência do bem comum. Portanto, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro adota o quê? O critério teleológico de interpretação, o critério sociológico, que busca a finalidade da norma dentro de um contexto social. Lembrando, interpretação teleológica é uma coisa, certo? Interpretação não serve para suprir antinomia, não serve para suprir antinomia. Tranquilo? Tudo bem? Para suprir antinomia, nós temos o que? Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá então. Uma outra diferença que eu gostaria de falar para vocês é a diferença entre interpretação extensiva e analogia legal. Professor, qual a diferença? Na interpretação extensiva, nós aumentamos a incidência normativa. Ou seja, mas nós estamos falando aqui de aumento de subsunção legal. Agora, na analogia legal, nós temos a aplicação de uma norma a um fato concreto cuja incidência não existia. Nós não temos previsão normativa para aquele caso e por isso nós utilizamos uma outra norma para aquele caso semelhante. Então, interpretação extensiva é aumento de subsunção e analogia legal é método de integração. Tudo bem? Tranquilo? Mais um tópico, meus queridos. Já estamos seguindo aí para o finalzinho da nossa aula. Vamos lá. Aplicação da lei no tempo. Direito intertemporal. Aqui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos fala sobre o princípio da irretroatividade normativa. Por esse princípio, a lei nova, ela não se aplica a fatos pretéritos. A lei nova não se aplica a fatos passados. Isso é tranquilo, né? Agora, o que vocês devem saber é que é o seguinte, que essa lei nova, ela se aplica a fatos pendentes. Ela se aplica a fatos pendentes e também, logicamente, aos fatos futuros. Tudo bem? Professor, e as exceções? Nós temos exceções? Sim. Nós temos exceções ao princípio da irretroatividade no seguinte sentido, quando houver expressa disposição da aplicação dessa retroatividade, mas desde que essa retroatividade não atinja o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Professor, o que é o direito adquirido? Direito adquirido é aquele direito que já está incorporado ao patrimônio jurídico de determinada pessoa, ou que tenha um termo prefixado que não pode ser modificado ao arbítrio de uma outra pessoa. Professor, como assim? Então vamos lá, direito adquirido. Direito adquirido, nós temos duas possibilidades. Quando ele já está integrado à esfera normativa de determinada pessoa ou quando nós temos um termo fixado que não pode ser modificado de forma unilateral por determinada pessoa. Um exemplo para vocês. Um contrato de doação em que o professor André diz que este contrato, o bem vai ser transferido para o meu filho quando ele completar 30 anos. Isso é um termo, um evento futuro e certo? Nós temos uma data estabelecida. Meus queridos, isto gera o direito adquirido. Então, a falar-se em direito adquirido quando nós temos também um termo prefixado. Por quê? A condição suspensiva, ela impede a aquisição e impede o exercício do direito. Agora, o termo ele impede apenas o exercício, ele não impede a aquisição do direito. Nesse sentido, meus queridos, o STF diz que não há falar em direito adquirido em face de norma constitucional. Por quê? Em razão do poder constituinte originário, em razão da ilimitabilidade e da incondicionabilidade do poder constituinte originário. Não há direito adquirido, segundo o STF, há regime jurídico previdenciário. Não há falar em aquisição de direito ou direito adquirido no que tange aos regimes jurídicos previdenciários. Tudo bem?
O STF já decidiu também que, por exemplo, não há direito adquirido ao número da inscrição na OAB. Se a pessoa teve o número cancelado e ela requer uma nova inscrição, não há direito adquirido àquele número. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Coisa julgada. O que é coisa julgada, professor? Coisa julgada é a decisão no processo do qual não caiba mais recurso. Para a Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, esse é o conceito de coisa julgada. Decisão no processo do qual não caiba mais recurso. Então essa retroatividade não pode atingir a coisa julgada. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando a vocês que pode cair na sua prova que o STF e o STJ entendem pela possibilidade de relativização da coisa julgada nos casos de exame de DNA nas ações de investigação de paternidade. Então, para esse caso, o STF e o STJ entende de forma excepcional afastar o que aí o princípio da coisa julgada, tudo bem? Preservando a dignidade da pessoa humana em relação ao conhecimento da sua origem, da sua paternidade. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? Vamos lá então. O último elemento, que é o ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é aquele ato consumado conforme a lei do seu tempo. Então, um casamento que foi celebrado na vigência do Código Civil de 1916 é um ato jurídico perfeito. É um ato jurídico que foi consumado conforme a lei do seu tempo. Não se pode também a retroatividade atingir o ato jurídico perfeito. Tudo bem? O último item da nossa aula, eficácia da lei no espaço. Meus queridos, aqui eu já vi cair em prova e alguns alunos erram, nós estamos falando de direito espacial. Direito espacial não é o estudo da NASA, não é o estudo dos planetas, não é o estudo da integração jurídica de Plutão e Marte. Direito espacial é eficácia da lei no espaço. Nós estamos falando aqui de direito privado internacional, tá joia? Nós temos 3 sistemas jurídicos, meus queridos. O sistema da territorialidade, o sistema da territorialidade moderada e o sistema da extraterritorialidade. Os 3 estão ligados à aplicação da lei estrangeira em um outro estado soberano. Tranquilo? O nosso ordenamento jurídico adota o princípio da territorialidade moderada, princípio da territorialidade temperada ou mitigada. Tudo bem? O que é isso, professor? Em regra, nós aplicamos a lei brasileira. Não havendo previsão normativa em sentido contrário, nós aplicamos a lei brasileira. Mas, excepcionalmente, nós veremos essas exceções, nós aplicamos a norma estrangeira no território brasileiro. No solo, no espaço aéreo correspondente, nas águas, nas ilhas, na faixa de mar territorial. Tudo bem? Nesses casos, até o território ficto, as embaixadas, os navios e embarcações e aeronaves em guerras nacional, onde quer que eles estejam. E aí nós temos lá nos conceitos de direito constitucional, né, os navios mercantes nacionais em águas brasileiras ou em águas internacionais. Os navios estrangeiros particulares em águas brasileiras, nós aplicaremos em regra o direito brasileiro. E excepcionalmente, professor, vamos lá. Primeira exceção, estatuto pessoal. Nós aplicamos a lei do domicílio, para regular as questões relacionadas ao nome, começo e fim da personalidade, capacidade, direito de família. Nome, começo e fim da personalidade, capacidade e direitos de família. Tranquilo? Lembrando que é a norma do domicílio, não é norma da nacionalidade, viu? Não é norma da nacionalidade. Para verificar algo sobre começo e fim da personalidade de uma pessoa que é um nacional dos Estados Unidos da América, ou um nacional da Suíça, ou um nacional da Espanha, nós não utilizaremos as normas desse país, mas as normas do domicílio. Onde essa pessoa está domiciliada? Ela está domiciliada hoje na Argentina. Então nós aplicaremos a norma argentina no território brasileiro.
Lei do domicílio. Tranquilo? Tudo bem? Não vamos esquecer disso aí? Então vamos lá, seguindo. Essa exceção, essa aplicação da lei do domicílio não é absoluta. Ela pode ser afastada em razão de interesse público nacional. Tudo bem? Professor, o senhor quer me dizer então que um casamento de uma pessoa domiciliada em um país que admita a poligamia, ele pode se casar com mais de uma mulher aqui no Brasil, ou pode se casar com mais de um homem no Brasil, se houver essa previsão segundo a lei do seu domicílio? Meus queridos, a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que, em relação aos impedimentos e às formalidades da celebração, nós utilizaremos o local da celebração, a lei do local da celebração. Então, em razão dos impedimentos, não há possibilidade desse casamento no Brasil. Tudo bem? Casamento porque um dos impedimentos é a pessoa ser casada. Se ela é casada, não pode se casar no Brasil. Tranquilo? Lei da celebração. Vamos lá. Em relação ao regime de bens, meus queridos, a regra é a aplicação da lei do domicílio dos nubentes. Domicílio dos nubentes é que vai reger a questão do regime de bens dos casamentos realizados no Brasil. E, professor, e se houver domicílios diversos? Aí, o primeiro domicílio do casal, o primeiro domicílio conjugal é que vai reger a questão do regime de bens. Tudo bem? Uma outra, que também é regido pelo primeiro domicílio conjugal, meus queridos, é a questão da invalidade do matrimônio. A invalidade do matrimônio, do casamento, é regida pelas leis do primeiro domicílio conjugal. Tranquilo? Tudo bem? O último tema que eu vou trazer para vocês, eu deixei para o finalzinho da aula, porque eu tenho certeza que vão pedir isso agora nas provas, que é o que? A Lei 12.874 de 2013. Professor, o que é essa lei? E essa lei está extremamente ligada à nossa atividade notarial registral. Esta lei, 12.874 de 2013, ela prevê a possibilidade de divórcio extrajudicial perante as autoridades consulares. Então, se houver consenso, se as pessoas forem maiores e capazes, e com a assistência de um advogado, né, nós podemos ter uma escritura pública lavrada pelas autoridades consulares. É o que? É a extensão, é a aplicação do que nós já conhecemos como divórcio extrajudicial, mas no âmbito internacional. Tranquilo? Lembre-se dessa norma, 12.874 de 2013. Divórcio extrajudicial no âmbito das autoridades consulares. Tudo bem? Para encerrar a aula, vamos lá. Professor, como é a sucessão do estrangeiro? Meus queridos, a sucessão do estrangeiro, o procedimento ele deve ser aberto no Brasil. No Brasil, certo? Independentemente dele se nunca ter residência no Brasil. Isso é uma hipótese de competência territorial absoluta. Mas e a lei material, professor? Qual a lei é aplicável a este inventário? E aí nós temos a previsão do seguinte: a norma mais benéfica ao cônjuge ou aos filhos brasileiros. Então, qual é a norma mais benéfica? Nós deveremos verificar no caso concreto. Então, se a norma mais benéfica desse inventário desse estrangeiro for a do país daquele estrangeiro, mas se ela for mais benéfica, então aí o critério é da norma mais benéfica. Lembrando que se nós formos utilizar uma norma estrangeira, há necessidade de que a parte interessada comprove a sua validade e a sua eficácia. Tranquilo? Em relação aos bens, o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos diz que aplica-se a lei do país em que estiverem situados, certo? Então aqui nós temos o critério da lei da situação dos bens. Lembrando que os bens móveis que são transportados, nós aplicamos a norma do domicílio do proprietário. Então, em regra, os bens, o local onde eles estão situados. Agora, bens imóveis transportados, norma do domicílio do proprietário daquele bem. Tudo bem? Para terminar a aula agora, professor, e as obrigações internacionais? Meus queridos, as obrigações internacionais, nós devemos utilizar
a regra do país em que essas obrigações foram constituídas, certo? No local da Constituição, o país em que essa norma foi constituída é a lei que deve reger estas obrigações internacionais. Tranquilo? Lembrando que em relação aos elementos formais, ou seja, aos requisitos extrínsecos desta obrigação, nós devemos obedecer à lei brasileira. Então, uma outorga uxória ou uma escritura pública que é obrigatória para a alienação de bens imóveis com valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Então, a Constituição, a lei do país em que foi constituída, mas requisitos extrínsecos são as normas brasileiras. Tranquilo, meus queridos? Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa nossa aula sobre lei de introdução às normas de direito brasileiro. Você foi muito bem. Agora pode cair qualquer coisa relacionada a normas, à lei de introdução às normas de direito brasileiro e sempre cai, viu? Assistam novamente essa aula, façam as suas anotações, façam as suas vocalizações, ou seja, ensine alguém sobre essa matéria que eu tenho certeza que você vai memorizar muito mais toda a matéria que o professor André passou para vocês. Tudo bem, meus queridos? Até a nossa próxima aula. Daqui a pouquinho voltamos.